A mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, irmãos, ela é uma mensagem voltada para nós que servimos a Deus. E o texto que lemos no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu queria utilizar para falar aos irmãos o versículo de número 13, quando o Senhor Jesus, falando para aquelas pessoas, dizia da seguinte maneira: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse versículo traz para nós uma palavra de grande responsabilidade. E eu queria chamar a atenção para os irmãos que a palavra deste versículo ela foi direcionada especificamente para os discípulos de Jesus. Se aí na Bíblia que você tem aberta na sua mão, você voltar para o início do capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele vê a multidão, então ele sobe ao monte, se senta, e então se aproximam dele os seus discípulos, e aí ele abre a sua boca os ensinando. De maneira que o ensino que aqui foi transmitido, ele tinha um foco bem direcionado para os discípulos de Jesus, para aqueles que se propunham a seguir as pisadas do Mestre, aqueles que se propunham a ser como o Mestre, porque a Bíblia diz que para o discípulo basta ser semelhante ao seu Senhor. Não precisa ser mais do que ele, mas precisa ser semelhante. É o alvo de toda pessoa que tem um professor, um mestre, que o inspira, ser igual, ser parecido e adotar aquela mesma linha de conduta e de pensamento. Então eu quero deixar claro aos irmãos que o foco principal das palavras do Senhor Jesus neste capítulo 5 foi para os seus discípulos, para aqueles de quem ele espera uma resposta de obediência, uma resposta de fidelidade, uma resposta de seguir os seus passos. Ele tinha 12 discípulos que eram mais próximos deles. Desses 12, 11 foram aprovados e um foi reprovado. Porque, de alguma forma, não seguiu as pisadas do Senhor. E esta questão de ser discípulo, ela é muito forte na Escritura. Porque, além de Jesus ter recomendado aos seus servos, aos seus discípulos, para fazer e aprender a fazer como ele fez. E uma coisa interessante do Senhor é que ele sempre ensinava com exemplos, porque o exemplo, ele fala mais do que as palavras. E embora o Senhor tivesse o seu discurso e a sua palavra, ela entrava no coração das pessoas, transformava as pessoas, mas o discurso do Senhor era confirmado pela sua maneira de viver. De forma que o discurso do Senhor Jesus Cristo era alinhado com a forma de vida que ele adotava. E os seus discípulos foram convocados a serem como ele era, como ele fez. Depois, Paulo, por exemplo, nas suas cartas, repete com frequência: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra lançada no capítulo 5 de Mateus tinha o propósito de atingir discípulos,
Ou seja, eu e você. Eu e você. Então eu queria meditar com os irmãos sobre esta palavra. Vós sois o sal da terra. Eu fiquei curioso para saber as funções do sal. Aí eu estava procurando saber e aí encontrei alguém que dizia que o sal tem mais de 14 mil usos documentados. Eu fiquei achando assim estranho, eu digo, não dá para falar de 14 mil usos do sal no culto de domingo. Mas eu queria me restringir a falar sobre o uso do sal na Bíblia. Na Bíblia. E quero que os irmãos entendam que o sal, ele sempre foi dentro do contexto histórico e bíblico, um elemento importante. Um elemento importante. Antes mesmo que, vamos dizer assim, que a gente já percebesse o sal descrito assim na palavra como nós vimos aqui, o sal era usado no passado de várias maneiras. Ele era extraído das minas de sal ou pela evaporação da água do mar, e ele era empregado em algumas funções, principalmente funções de conservar, de dar sabor às coisas. Mas uma coisa que a Bíblia mostra para nós é que o sal, devido a essas características que ele tinha, ele era também usado em alianças entre os homens. Nas alianças que os homens faziam uns com os outros, nós vamos ver isso aqui. Mas um dos grandes usos que o sal teve, um dos grandes símbolos do sal nas Escrituras Sagradas, é o símbolo do juízo divino. Do juízo, do exercer o juízo, do promover o juízo divino. Então nós vemos, por exemplo, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, e aquelas cidades, quando foram acometidas do juízo de Deus, o Senhor livrou a família de Ló. Qual foi a ordem de Deus para a família de Ló? Vai em frente, salva a tua vida, não olha para trás. É uma história conhecida. Mas um membro daquela família olhou para trás e ficou convertida em o quê? Numa estátua de sal. O sal, naquela ocasião, foi um símbolo do juízo. Um símbolo do juízo. De maneira que o cristão que deseja ser discípulo de Cristo tem que aprender a lição da mulher de Ló. Não pode olhar para trás. Precisa continuar a caminhada. O sal, ele era também um símbolo de juízo, porque quando havia uma destruição de determinadas cidades, às vezes o exército que conquistava misturava a terra daquela cidade, uma grande quantidade de sal, e fazia com que aquela terra se tornasse estéril e incapaz de voltar a produzir por muito tempo. Então você vê, por exemplo, na Bíblia, um exemplo dessa prática, que não é uma prática só dos tempos passados. Tem relatos que até na França, já por volta depois do século XV, ainda se usava essa prática para castigar, por exemplo, os que foram traidores franceses. As terras daquelas pessoas eram tomadas e eram todas misturadas com uma grande quantidade de sal para ficar completamente inférteis. E nós vemos na Bíblia, lá no livro de Juízes, em torno do capítulo 9, nós vemos a história de Gideão. Gideão, ele, como todos os irmãos sabem, foi um instrumento de Deus para livrar o povo do domínio dos inimigos da terra de Israel. Deus deu livramento, Deus estabeleceu paz na terra. Só que um dos irmãos de Gideão se revolta contra ele. E a história conta que ele fez uma traição,
matou seus outros irmãos, assumiu o governo. E ali, uma das cidades que estavam sob seu domínio se rebela contra aquele homem mau. E ele então vem com o seu exército, ele destrói a cidade, e ele pega toda a terra daquela cidade e faz exatamente isso, mistura toda aquela terra fértil com sal, destruindo completamente as possibilidades daquela terra voltar a ser fértil. Porque o sal desidrata, o excesso de sal inviabiliza que as plantas voltem a crescer. E até que aquilo seja processado pela chuva, pelo tempo, aquele lugar fica infértil, de maneira que o sal representa também o juízo de Deus sobre a terra, sobre as pessoas, sobre as coisas, quando há necessidade. E nós, como sal revelado por Jesus, nós teremos uma dura tarefa. A tarefa de permanecermos íntegros, de permanecermos em condições de julgar esta terra. Se você abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:2, você vai ver Paulo falando claramente para a igreja de Corinto. Ele dizia assim: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vocês vão julgar o mundo. No versículo seguinte ele diz: vocês vão julgar os anjos. De forma que para que eu possa julgar, eu preciso me manter como sal, me manter perfeito e em perfeitas condições diante de Deus. Porque o sal também é um instrumento de juízo. Segundo, o sal, ele é um instrumento de esterilização, de limpeza e de purificação. Na Bíblia, o sal tem também essa simbologia. Quando Eliseu havia recebido a função de assumir o lugar de Elias, ele foi a Jericó e, chegando ali, os profetas que estavam naquele lugar disseram a Eliseu: deixa que nós mandemos uma quantidade de pessoas e procurar Elias. Pode ser que o Senhor o tenha tomado e o lançou em algum lugar. Eliseu disse: não adianta vocês virem, vocês vão perder tempo. Eles insistiram, Eliseu disse: então vão. Eles foram. Procuraram, não acharam nada. Quando eles voltaram, eles disseram: Eliseu, a cidade é boa, está tudo em paz, mas tem um problema. As águas dessa cidade são doentes, elas não prestam para o consumo. Elas são estéreis, elas são mortas, elas são contaminadas, elas não podem ser consumidas. E aí Eliseu, em 2 Reis 2:20, diz assim: me tragam um prato novo, me tragam sal sobre este prato. E ele foi à fonte, ao manancial das águas, lá naquela cidade de Jericó, e derrama o sal sobre aquela fonte, e instantaneamente Deus purifica aquela fonte de água, e aquela fonte passou a ser viável para o consumo de toda aquela cidade. E essa simbologia, ela fala para nós dessa purificação. Jesus repete isso quando fala em Marcos 9:29, que cada um será salgado com fogo. Cada um será purificado. E a presença da igreja aqui na terra traz uma tolerância de Deus sobre este mundo. Traz uma melhora o aspecto, o ambiente do mundo em que nós estamos. Porque nós representamos algo que é diferente do que Deus enxerga como sendo uma podridão. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias em que todos os valores tradicionais e que estão compatíveis com a palavra de Deus têm sido frontalmente questionados. E eu nem falo só daquelas coisas grosseiras, como os irmãos viram agora aquele grupo de pessoas que, para protestar, tiraram a roupa e ficaram deitadas ali numa parte do centro histórico de São Luís, sendo filmados. Isso correu aí nas redes sociais. Quer dizer, já não há mais o mínimo
de decência, nem de vergonha nas pessoas. Eu nem estou falando disso. Não estou falando dos protestos em São Paulo, que alguém em plena avenida faz necessidades ali na frente de todo mundo, sobre ali uma foto de alguém. Esse tipo de ato vulgar, eu nem chego a falar disso, mas eu estou falando que nós estamos vivendo em um mundo podre, desde os princípios mais básicos, quando trata da integridade da vida, da verdade, das boas relações uns com os outros, da moral, da honestidade. Essas coisas têm sido abandonadas. E alguém, às vezes, até entre os que se chamam discípulos, consideram normais as atitudes que desrespeitam, desonram e rasgam a palavra de Deus. Às vezes, fazem tudo isso escondido para não aparecer, para não ser visível. Estas pessoas, elas não estão preservando o sal que elas devem ser na presença de Deus. De forma que a palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra. Se ele se tornar insípido, para nada mais presta, irmãos. Se eu e você não tivermos o cuidado de representarmos algo diferente nesta sociedade que nós vivemos, nós somos considerados um sal que perdeu o seu sabor. Naquela época, havia uma das fontes de sal que era mais, vamos dizer assim, que abastecia Israel, vinha do Mar Morto. O Mar Morto até hoje, ele é um mar morto porque a quantidade de sal, ela é tão grande que inviabiliza o crescimento de peixes e de plantas, etc. E daquelas minas de sal do Mar Morto, eles extraíam sal para as comunidades. E o sal que é originado do Mar Morto, ele não é um sal puro. Ele não é cloreto de sódio puro, ele é misturado. De forma que havia uma grande facilidade da maneira como ele era estocado, da maneira como ele era usado, ele perder o seu sabor, a sua característica de sal. E então ele não prestava mais. Tanto que, quando isso acontecia, os homens utilizavam aquele resíduo para jogar nas calçadas, nas escadarias, nas ruas de pedra, para que aquilo ali não escorregasse, para evitar que aquilo ficasse escorregadio. Por isso Jesus diz: para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, porque perdeu a sua essência, aquilo que era o mais básico da vida, que era de ser diferente, de ter a capacidade de fazer diferença onde está. Até hoje, a capacidade do sal de trazer a purificação, a esterilização, a pureza, ela é utilizada para preservação. Muitas vezes você compra um bacalhau que foi pescado há muitos anos e ele fica meses estocado, porque a presença do sal lhe preserva. E é nesta condição que nós estamos dentro desta terra. Se os irmãos verem, a palavra de Deus, ela fala para nós que ainda Deus não julgou essa terra, porque a igreja está aqui presente. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, você vai encontrar uma palavra de Deus através de Paulo que diz o seguinte: que enquanto a igreja não for retirada, enquanto o impedimento que há para o anticristo imperar não for retirado, ele não poderá aparecer. Quando a igreja for retirada da terra
então o mistério da injustiça vai aparecer. O anticristo vai se revelar e Deus vai exercer o juízo. Por que que ainda o juízo de Deus não aconteceu? Porque há o sal da terra, que é a igreja. Às vezes você ser o sal faz uma grande diferença. Eu lembro agora ainda sobre a situação de Ló, quando Deus decidiu julgar Sodoma e Gomorra. Deus ouviu de Abraão um apelo. Senhor, se tiverem 50 pessoas boas na cidade, o Senhor vai destruir a cidade por aquelas 50? O Senhor disse, não, se tiver 50 eu vou poupar. Abraão negocia com Deus, até que chega ao número de 10. E ele diz, Senhor, se houverem só 10, o Senhor respondeu, eu vou poupar aquela cidade por causa dos 10. Vejam o poder do sal, o poder da presença de alguém transformado pelo poder de Deus, com todas as limitações, mas a presença dos servos de Deus nesta terra torna esta terra tolerável ao Senhor. A sua presença, como dentro da sua casa, intercedendo, no seu trabalho, na sua escola, torna aquele ambiente preservado por Deus. Deus passa a tolerar mais, porque ali há alguém que é sal. E diz a Bíblia que Deus não encontrou em Sodoma nem 10. Mas para não condenar o justo com o ímpio, Deus retira a família de Ló de dentro da cidade. De dentro da cidade. Em um ato de misericórdia, ele pega pelas mãos aquelas pessoas e os leva para fora. Porque ele, naquele lugar, era alguém que ainda temia a Deus. Embora tivesse o seu coração inclinado para as coisas do mundo, mas ele era um homem que ainda temia a Deus e Deus o preservou. Ló é a figura daquele que é diferente. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus como sal, tudo para nós é melhor. Nós experimentamos a misericórdia, o amor, a graça de Deus na nossa vida, e esta graça atinge a vida dos outros. Tudo porque nós somos o sal. Algo que me chama a atenção sobre o sal é que ele era utilizado nas alianças. Mesmo fora do reino de Israel, o sal era usado, todo o acordo que as pessoas faziam nos desertos da Arábia, na terra de Israel, na região de Moabe, nos filisteus, todo aquele pessoal tinha uma prática de fazer alianças. Hoje a aliança para nós ela é representada por um contrato. Você faz um contrato. Antigamente não precisava o contrato escrito. Bastava um aperto de mão e um acordo de cavalheiros e o contrato era honrado. Até hoje muita gente tem esse princípio, né? Você dá ali a sua palavra e honra o contrato. Naquela época havia as alianças. As alianças elas eram celebradas de várias formas. Por exemplo, havia uma forma de celebrar a aliança que era dividindo o animal e as pessoas que faziam aliança circulavam ao redor daquele animal para caracterizar que havia ali um elo, uma aliança que não podia ser quebrada. O sal era usado em todas as alianças, porque ele caracterizava a durabilidade da aliança, a permanência da aliança, porque exatamente pela sua característica de preservar as coisas. Então, se você ler na Bíblia, por exemplo, Números 18, 19, você vai ver que Deus fala de uma aliança perpétua de sal. Quando Deus fala da bênção para Davi, ele fala que ele prometeu a Davi o reino numa aliança de sal, porque o sal representava tanto a durabilidade da aliança, quanto uma outra coisa importantíssima, que era a aceitação. O sal, ele promovia, ele representava
uma fidelidade entre aqueles que se agregavam na aliança, porque o sal tornava a comida suportável ao paladar. Então o sal, ele era, quando usado, até hoje é usado para melhorar o sabor. Tem até quem venda um sal diferente para conquistar os paladares mais exigentes. Os irmãos já devem ter ido aí nos supermercados da vida e visto que o sal branco do mar não é mais o sal ideal. Esse é o baratinho, que custa menos de R$1 o pacote. Mas aí alguém, para fazer uma coisa mais sofisticada, trouxe o sal do Himalaia. Depois resolveram trazer o sal marinho, a flor do sal. Aí outro dia me deu vontade de comprar um sal meio cinza, era um sal negro, não sei de onde. Aí eu não prestei atenção, só em casa. Aí eu olhei a embalagem, era um sal que era feito uma defumação com carvão, por isso ele ficava negro. Eu digo, rapaz, eu estou pagando mais caro por um sal, esperando um sabor especial, é um sal misturado com carvão. Eu sei que acabou ficando lá, não usei mais. Mas o fato é que os grandes especialistas dizem que nem faz diferença de uma coisa para outra. É somente mais uma substância agregada ao sal. Mas o fato é que o sal, ele faz a comida ficar boa. Tanto que quem come insosso, chama a comida insossa de comida de doente. É só dizer, eu tenho pressão alta. A primeira providência que a esposa faz, eu vou tirar o sal da comida. Você senta para almoçar, a comida está insossa. Aí você fica aqui arranjando uma desculpa para botar um salzinho, né? E por tudo, porque o sal torna aceitável, torna tolerável as coisas. Então, devido a essa simbologia, o sal era usado nas alianças. Então, quando o Senhor fala, vós sois o sal da terra, porque nós somos aquilo que torna esta terra aceitável a Deus. Aí, o que mais me chama da responsabilidade é exatamente o final. Ele pergunta, se o sal perder o sabor, como ele vai salgar? Onde estará o nosso propósito se nós formos iguais ao mundo? Onde estará o nosso propósito se nós perdermos a vida de santidade que Deus reservou para aqueles que são discípulos? O que vai acontecer conosco se nós dermos lugar ao diabo na vida da gente? E ao invés de seguirmos os princípios da palavra de Deus, vivermos na desobediência e não sermos diferentes desse mundo. Durante muito tempo, nós temos visto as agremiações religiosas evangélicas tentarem se reinventar. Hoje, a Cristina estava lendo um texto de um pastor antigo. Ele não é das Assembleias de Deus, mas é um homem muito preparado nas escrituras, muito sábio. E ele falava uma consideração importante. Desde sempre houve quem inventasse nas igrejas as novidades para agregar as pessoas. Shows, rock, cada vez mais eventos pirotécnicos, tudo para atrair as pessoas. Só que isso, irmãos, não traz para nós nenhum fundamento, porque muitas vezes até nos torna iguais a este mundo. Às vezes a gente fica surpreso da criatividade daqueles que não têm o cuidado de permanecer como sal. E é fácil você encontrar agremiações religiosas que vivem com blocos do carnaval. E não para evangelizar exatamente, mas para ali não perder aquele momento, aí dão a desculpa de que estarão fazendo ali alguma coisa para Deus. Eu já vi grupos religiosos fazerem arraial para festejar as festas juninas, que é uma festa pagã dedicada a um ídolo e tem uma simbologia do boi, que é uma simbologia até relacionada a uma coisa ruim, a idolatria e a feitiçaria, e aqui muitos cristãos estão fazendo isso para agregar as pessoas, para que as pessoas
venham ali para aquele lugar para não saírem, porque senão não vão permanecer, vão para o mundo, irmãos. Nós temos que ter o cuidado para não perdermos a característica do sal. Porque quando de alguma forma nós abrimos mão da nossa vida espiritual, de acordo com a palavra, nós corremos um risco. Se você aceita ser discípulo, você está aceitando ser diferente mesmo. Você está aceitando não ser igual. Pedro, ele fala lá na sua carta, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, exclusivo, exatamente para ser diferente. Nós não podemos imaginar ser discípulo de Jesus sendo igual ao mundo nas suas atitudes, na sua forma de pensar e de falar. Quando eu estou como discípulo de Cristo e eu entendo como normal eu me divorciar, eu constituir um novo casamento, eu usar de vez em quando uma droga ilícita, quando eu entendo como normal eu ter o início de uma atividade íntima antes do casamento, eu sou jovem na igreja, mas tenho esse pensamento liberal, eu não estou sendo sal, porque eu estou divergindo da palavra. Pode parecer retrógrado, pode parecer inconveniente, pode parecer atrasado, mas é a palavra. E ela é a mesma, ela não muda. Eu preciso me adequar a ela e adequar meu pensamento à palavra. Porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de perder o meu sabor e de não ser nada diferente do que já está por aí. Há princípios de vida que nós não podemos abrir mão. São princípios da palavra de Deus. Eu não estou tratando de exigências humanas. Uma manga comprida, ou uma coisa que às vezes eu tenho que deixar de usar, mas eu estou tratando de princípios. Princípios que muitas vezes são ignorados. Princípios de honestidade, princípios de santidade, princípios que vão contra, princípios de pureza que vão contra esse espírito de sensualidade que está fortemente ativo em nossos dias. De maneira que, às vezes, nós nos escondemos atrás de normas bobas, mas para justificar dar margem à sensualidade. E aí nós pensamos que, mas eu estou assim, a igreja aceita, ela diz que pode. E aí você usa de forma a estimular ou estimulando um espírito de sensualidade. E isso está atingindo de forma pesada a humanidade. Você, às vezes, até em coisas básicas, você observa até numa rede social. Às vezes você pega ali e você não coloca uma foto de perfil normal. Às vezes você olha um rapaz, crente, servo de Deus, que bota ali o seu perfil sem camisa, todo atlético. O que é isso? Qual é o objetivo daquilo? Será que não é dar margem à sensualidade? Ou a irmã que não se contenta em fazer uma foto normal, decente, mas procura fazer uma foto com todas as características de uma foto de sensualidade. Nessas pequenas coisas, nós vemos como muitos de nós estão perdendo o sabor. Aí a gente pergunta, e tem como regrar tudo isso? Irmãos, são princípios. Quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais esses princípios se tornam grandes dentro de mim. É difícil para nós listarmos tudo, mas eu quero estimular os irmãos a buscarem a presença de Deus em oração, lendo a palavra, porque o Espírito de Deus vai lhe mostrar como você deve ser sal. E aí não vai ser por imposição, mas por espontaneidade, para agradar ao Senhor. Porque eu vou lhe dizer, irmãos, ninguém vai lhe vigiar. Ninguém vai lhe vigiar.
Nós podemos talvez até ali olhar aqui, sentado e tudo mais, mas dentro da sua casa, nas madrugadas da vida, é que você sabe se é sal. Quando você se senta no computador de madrugada, que conteúdo você está absorvendo? Quantos estão viciados em conteúdos indevidos e estão presos, frequentando as igrejas, mas dominados por vícios malignos e deixaram de ser sal há muito tempo? É preciso, irmãos, que haja algo do céu para recuperar em nós a condição de sal. Os irmãos sabem, para o sal existir, precisa de uma reação entre um ácido e uma base. Quando aquilo reage, o sal passa a existir. De alguma forma, sem a presença de Deus em nós, nós somos incompletos, não podemos ser sal. Para que nós sejamos sal, precisa o Espírito de Deus reagir conosco, para a gente se tornar sal. E aí ser diferente. Então, a grande preocupação do Senhor Jesus para com seus discípulos: o que vai acontecer se o sal se tornar insípido? Ele vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens, porque o sal, ele tem a característica de ser diferente, de preservar, de sustentar e de tornar agradável diante de Deus esta terra que nós vivemos. De maneira que o cristão jamais deve perder o seu sabor. Por isso Jesus diz: vós sois o sal, vós sois o sal. Nós temos que ter em mente que Deus nos chamou para sermos separados, santos e íntegros diante dele. Devemos fazer essa escolha na nossa vida, para que Deus nos preserve e nós possamos estar sempre diante do Senhor Jesus Cristo, da forma como ele se agrada de nós, para que naquele dia nós não sejamos lançados fora. Jesus disse que muitos virão naquele dia a ele e dirão: Senhor, nós fizemos tanta coisa no teu nome, nós profetizamos, nós demos esmola, nós fizemos muitas maravilhas. E a resposta de Jesus para aquelas figuras foi essa: apartai-vos de mim, nem vos conheço. A Bíblia também diz que muitos que hoje são últimos serão primeiros, e muitos que foram primeiros serão os últimos. A Bíblia também diz que há muitos chamados, mas poucos escolhidos. E eu quero dizer aos irmãos que para Deus não há patentes no cristão. Não pense que qualquer patente que você tiver vai fazer diferença. Se eu tenho de Deus uma tarefa, um ministério, e Deus tem me dado a condição de estar responsável por pessoas e as pastorear, e eu não andar na presença de Deus, de nada vale qualquer tipo de cargo ou de função. Eu vou ser condenado do mesmo jeito. Pesa sobre mim a responsabilidade de servir ao Senhor e ser sal. Pesa sobre os irmãos a responsabilidade de servir ao Senhor e ser sal. E é bom, observe, que, veja aí, só uma curiosidade do texto. Observe que esse sal é citado exatamente depois do versículo 12. Perceba aí na palavra que todo esse discurso de Jesus sobre o sal é mencionado após o versículo 12. 11 e 12. Quando ele fala que é bem-aventurado aquele que é perseguido, humilhado por causa da justiça. Ele diz: mas exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. De maneira que ele quer dizer para nós o seguinte: se você é sal, você vai ser perseguido mesmo. Vão apontar o dedo, vão falar mal, vão chamar você de careta, de retrógrado, vão chamar você de tudo. Mas o Senhor disse: alegre e cante, porque grande é o teu galardão, porque você escolheu a melhor parte, você escolheu servir ao Senhor. Por isso Jesus diz: vós sois o sal da terra,
Vós sois o sal e ele não pode perder o sabor. Permaneça na presença de Deus, firme na presença do Senhor. E se você está afastado de Jesus, ou se você está permanentemente fragilizado na sua vida espiritual, você precisa tomar uma decisão. Fazer um propósito firme de servir ao Senhor. Irmão, é uma vergonha para nós diante de Deus todo dia estarmos caindo nas mesmas coisas. Precisamos melhorar, ser fortalecidos. E para isso é preciso haver um propósito. Como o de Daniel, propôs no seu coração não se contaminar e foi para frente. Pode ter errado alguma vez, abandona o erro e segue em frente. Mas tem muitos que estão derrotados porque erram e escondem, absorvem o erro, não querem confessar e abandonar porque não tem propósito. Não seja assim, irmão. Tenha um propósito. Seja sal. Não aceite uma vida vencida, derrotada. Faça um propósito de servir a Deus com integridade, com verdade, com amor, com sinceridade, com dedicação, não apoiando a sua fé em homens, mas apoiando a fé no Senhor Jesus. Aí você vai ser abençoado, vai ser vitorioso como Deus quer.